Dia 25 de maio, dia do orgulho nerd. Eu vim aqui com minha camisa social, com minha camisa, na verdade, minha camisa polo altamente isenta para levantar o orgulho desse dia, para levantar a bandeira, né? Deixei minhas camisas de mais super-heróis ali. Na verdade, já é uma forma de dizer que eu não gosto muito do dia do orgulho nerd. Eu acho que existe algo pejorativo ainda com o nome, porque eu acho que na origem da palavra e existe algo que denota ali aquela pessoa que é meio reclusa, que é antissocial, né? Acima, assim, o fato, normalmente as pessoas dizem que o nerd é o CDF, mas eu acho que existe uma diferença entre o cabeça de ferro, aquele cara realmente inteligente, estudioso, né, que pode ser também um antissocial, com o nerd, né? Se você botar qual é a minha definição de nerd hoje, bote no Google, as imagens que você vai aparecer são aquelas pessoas desajeitadas, desengonçadas, antissociais, na maioria das vezes feias. Então, assim, esse é o tipo de estereótipo que existe para o nerd de hoje. Então eu não consigo levantar essa bandeira, né? E eu vivo disso, gente. Eu tenho essa livraria há 9 anos, eu fiz 10 anos de evento de quadrinhos no Piauí, eu publico livros, eu estudo sobre quadrinhos, então eu vivo de quadrinhos, né? Então eu não sou hipócrita, eu apenas não me encaixo, não concordo muito com o termo, né? Da mesma forma como existe algo estranho ali na origem da palavra geek, que o geek tem algo próximo do freak. Tem até um filme, o Henrique Douglas, o radialista daqui de Teresina, me falou que tem um filme antigo chamado Geek, que é sobre pessoas que comem animais, comem insetos. Então esse fato de comer inseto, bug, que é o termo em inglês para informática também, acho que se originou a partir daí. O fato do cara comer bug, né? O cara que conhece tecnologia, que vive de dar pau nos computadores a laser, tipo então que conhece como essas coisas funcionam. Então existe essa ligação. Mas existe algo como o geek também tinha uma ligação próxima com aquela atração de circo bizarra, algo parecido com o freak. Então assim, existe algo estranho também na origem da palavra geek. Da mesma forma como é estranho a gente valorizar o termo otaku, ou otaku, eu esqueci qual é a pronúncia correta. Na verdade, eu não sei qual é a pronúncia correta. Me corrijam aí. É otaku ou é otaku? Sempre tenho essa dúvida. Eu acho que é otaku. O otaku também era um antissocial também, né? Mas na verdade ele era o fã de alguma coisa. O cara que é tão fã de alguma coisa, tão recluso em determinados tipos de assunto, que acaba se tornando antissocial por conta disso. Ele vive exclusivamente para aquele núcleo, para aquele tipo de conhecimento, se torna extremamente fã e conhecedor daquilo e acaba se tornando antissocial. Essa é uma definição mais próxima do original japonês, e o otaku ele é utilizado para vários tipos de conhecimento lá no Japão, e aqui no Brasil a gente trabalha mais para a questão do cara que conhece cultura pop japonesa, anime, mangá, enfim, anime, mangá, né? Mas ainda assim existe essa coisa meio pejorativa, aquela coisa, inclusive vai ter um quadrinho novo aí do Pipoca aqui, né, do Virgem de 30 anos, né? Aquilo é a definição, é o entendimento de otaku que se tem no Japão. Então assim, eu acho que é uma data importante para a gente divulgar, para a gente falar do que a gente gosta, mas eu acho que a gente criou uma defesa em cima de um termo que é na sua origem pejorativo e é difícil de ressignificar. Talvez eu seja anacrônico, talvez eu não entenda que isso já está em andamento, que isso já foi refeito, mas eu acredito que na verdade a gente é que vive numa bolha, a gente é que não se importa quando as pessoas apontam pra gente assim, seu nerd. Quando alguém diz isso pra gente, eles estão falando em tom pejorativo, eles não estão dizendo parabéns, você conhece a história do Superman, você sabe quem é o Naruto. Eles não estão dizendo isso. Eles estão dizendo que você é um retardado, que gosta de super-herói, que é uma criança, que não cresceu. É esse o entendimento pejorativo e geral de um público maior, fora da bolha, que entende o que é o nerd, né? Então eu acho que existe um problema. Por exemplo, é curioso, o filme Star Wars, dia 25 de maio, foi a origem, foi a estreia do primeiro filme de Star Wars em 77, e é por conta disso também um dos motivos para o dia do nerd ser hoje, tem essa ligação com o cinema, né? Só que antes de você ser nerd, antes de você ser
fã de Star Wars, você deveria ser fã de cinema. Então você é um cinéfilo. Então, assim, eu acho que o que falta para nós, quadrinistas ou fãs de outras áreas, é um termo correto. O fã de cinema é o cinéfilo, não é necessariamente o nerd, porque o nerd é outra coisa. Essa coisa do orgulho nerd, por exemplo, porra, Vingadores Ultimato é provavelmente um dos filmes mais vistos da história do mundo. Não existem tantos nerds assim no mundo. Existe os nerd bazinga, né, cara, que são os fãs, são os poser, por assim dizer, né? Mas o que eu acho que falta pra gente é decidir, definir a palavra correta. Né? Eu sou fã de quadrinhos, eu sou fã de alguns filmes de ficção científica, de aventura, eu sou fã de Arquivo X, eu me enquadro em vários estereótipos, mas ao mesmo tempo eu não me considero um idiota retardado, como as imagens do Google mostram, né? Que é o conhecimento, por assim dizer, popular do que eu estou falando. E essa dificuldade de ressignificar o termo que eu acho muito problemático. Por exemplo, eu lembro recentemente de recentemente não, tem um filme chamado Balconista, né, o Balconista 2, que é escrito e dirigido por o Kevin Smith, que é um cara de quadrinho, que também é conhecido pelos filmes que faz, Procura-se em, Barrados no Shopping, enfim. E ele tem essa série chamada Balconista. No segundo filme tem uma cena que tem os dois protagonistas estão conversando, e um deles, ele era chamado pela avó de um termo, eu não lembro exatamente como é que se escreve em inglês, é alguma coisa como porch monkey, alguma coisa assim, que a tradução literal seria tipo algo como macaco de varanda. Então, assim, esse macaco de varanda seria algo parecido com o que a gente chama de aquele cara ali é gato de hotel, é um preguiçoso. É provavelmente como a gente se refere pejorativamente aos amigos baianos aqui, né? Quando a gente não fala, não, o cara é baiano, o cara é lento, o cara é preguiçoso, né? Seria algo assim, né? O negro preguiçoso. A gente se refere ao monkey, né? O macaco, como negro preguiçoso, né? E eles têm uma conversa sobre esse termo porque um amigo disse que não é pejorativo, que é uma palavra carinhosa, que a avó dele chamava ele assim desde criança, meu macaquinho de varanda. E o outro amigo indignado, dizendo, não, cara, isso é pejorativo, isso é um insulto. O cara, não, não é. É carinhoso, né? E eu vou provar para as pessoas que é carinhoso. Então ele começa a usar o termo Port Monk, né, macaco, de varanda, nas costas, ele escreve nas costas da camisa dele. E aí, do meio pro fim do filme, aparece um policial negro, enorme, grandão, fortão, que vê aquele insulto e aí cria uma confusão por conta disso. Né? Quer dizer, quando você tenta ressignificar um termo assim, você tem que perguntar para as pessoas que estão realmente diretamente envolvidas com isso, né? Aquilo é um insulto para os negros. Então você não vai, como um branco, tentar ressignificar aquilo, porque ofende a pessoa. Então, assim, eu nunca neguei, nunca vou negar que sou extremamente fã de coisas que sim, que me colocariam nesse balaio do nerd. Mas eu não aceito o termo, né? Não vou brigar com ninguém. Aqui na livraria mesmo, diariamente, a gente recebe inúmeros clientes. E eu nunca que eu vou chamar esses meus clientes de nerd, porque eles não são. Existe um ou outro que às vezes vem aqui na história da nossa... Pô, eu tenho quase 9 anos de livraria, eu diria que tem uns 4 ou 5 clientes ao longo de toda essa história que entrou por aquela porta da minha empresa, que eu posso dizer que sim, porra, esse cara é nerd, né? É tipo um cara discutindo a cueca do surfista prateado, enfim, esse tipo de coisa imbecil. Discutindo o pênis do coisa, né? Esse tipo de coisa. E coisas piores, né? A forma como a pessoa se conversa, a forma como a pessoa se movimenta, a forma... Então, assim, existe um estereótipo, existe algo pejorativo, depreciativo na pessoa, que a gente aponta e diz, aquele cara é um nerd. Né? E não é bonito fazer isso. Estou falando aqui que tem um cliente ou outro que eu conheço, uma pessoa ou outra, que eu poderia usar esse termo pejorativo. Mas eu não digo publicamente, não aponto, não digo quem é, porque é um insulto. Não, eu acho um pouco estranho a gente realmente bater no peito e dizer que tem orgulho de ser nerd. Eu acho que a gente tem que dizer que tem orgulho de ser desenhista de quadrinho, que tem orgulho de gostar de mangá, de anime, de desenho animado, de ficção científica. Por exemplo, eu era fã de Arquivo X, eu me identificava como um Xer,
Assim como os fãs de Star Trek são trekkers, eu acredito que tem os fãs de Harry Potter que também se chamam assim. E aí todas essas pessoas, num coletivo maior, seriam outra coisa, seriam fãs de literatura, de filme pop. Nós somos fãs de cultura pop, né? Eu acho que é de entretenimento pop, eu acho que é por aí, né? Claro que eu posso ser a gente pode ressignificar sim, mas mesmo ressignificando, ainda existe a raiz, a origem das palavras. Por exemplo, a palavra cultura, desde o princípio, existe no latim da palavra cultura, ela significava o ato de cultivar algo. E era voltado para a agricultura mesmo, né? Era o ato de mexer na terra, de arar a terra, de criar algo da terra, as plantações e tudo. E aí se tornou outros significados, se criou outros significados para a palavra, como, por exemplo, a cultura, a arte, a história em quadrinho, tudo que é a produção humana, né, das artes, das 9 artes, que pode significar cultura também, as práticas que a gente faz. Então, assim, a antropologia criou outros significados para a palavra cultura, mas na raiz da palavra ela ainda é funcional na raiz da palavra. Você ainda pode continuar falando da cultura como a cultura da banana, a cultura da mandioca. Você ainda utiliza a expressão com o seu sentido original. Então, por mais que eu acredito que por mais que a gente levante a bandeira do orgulho nerd, sempre vai existir a grande, enorme maioria das pessoas que sabem o que é nerd e que vão contar pra gente e vão dizer: seu nerd. Por isso, eu prefiro dizer que hoje é o dia da toalha. É muito mais legal você dizer, poxa, hoje é o dia da toalha. Aí o cara fica assim, porra, como assim? O que diabos tem de importante em você dizer que é o dia da toalha? Aí você vai explicar, porra, é o dia da toalha, porque existe um livro do Doug Adams, chamado Guia do Mochileiro das Galáxias, que o cara usa toalha para viajar pelo espaço, babá. Aí o cara vai entender assim, porra. E aí você vai aglutinando as pessoas em torno do dia da toalha. Então hoje é o dia da toalha. Hoje não é simplesmente o dia do orgulho nerd, porque eu não gosto do termo. Hoje é o dia da toalha. E quando você explica para as pessoas por que hoje é o dia da toalha, você entende que as pessoas podem fazer parte de um grupo maior de interesses. Então é isso. Se você discorda de mim, tudo bem. Eu só não quero que você fique com raiva e deixe de comprar na minha livraria. Porque no fundo, talvez eu esteja vivendo em negação. Mas eu só não quero que você me chame de nerd. Respeite a minha vontade. Até a próxima.